Fala rapaziada, beleza? Estamos começando aí mais uma programação, uma playlist explicando aí o white paper de cada criptomoeda. Então, vamos dar continuidade aí, se liga, né, para você pegar aí algumas coisinhas que eu vou falar sobre cada white paper das criptomoedas, se vale a pena, se não vale a pena aquela criptomoeda. E a gente vai tentar fazer aí hoje, né, consta com mais ou menos 18 mil criptomoedas aí no mercado. E vamos tentar ir lendo uma por uma ali, da primeira até aí as 18 mil, e vamos ver até onde a gente vai chegar, fechou? Vamos aí começar pela primeira cripto, né? Como todo mundo já sabe. Então é isso, a primeira criptomoeda aí, no caso, seria o Bitcoin, beleza? Então eu vou abrir aqui o Bitcoin para a gente fazer algumas análises aqui, beleza? Como todo mundo sabe, o Bitcoin hoje ele é, né, a moeda que tem o maior volume de mercado, tá? Então é a top 1, né, de todo o mercadão das criptos. E a gente vai falar um pouquinho, ó. A capitalização, são coisas que eu vejo, tá? Que eu sempre dou uma olhada. Capitalização de mercado. Então, a capitalização de mercado dessa criptomoeda, né, ela tá aí em 574 trilhões, né? Então, é uma capitalização de mercado, né? O capital de mercado ali que ela tem é muito grande, beleza? Hoje ela tá tendo aí uma alta de 1,66%, beleza? Mas no cenário completo dela, né? No cenário macro, se você vê o cenário pelo, pelo todo, a gente vai ver que ela tá em uma tendência de baixa, beleza? Ela está em uma tendência de baixa. Então, a gente já viu aí, primeiro, a capitalização do mercado. Aqui é a capitalização de mercado totalmente diluída, né? Então, a gente vê aí que tem 633 trilhões, né? Para trabalhar aí, beleza? Qual que é a importância de ver isso daqui? A importância é que a gente vê que ela tem liquidez, né? Então hoje essa criptomoeda ela tem muita liquidez. Então vamos supor que você compre aqui, sei lá, 100 mil reais de Bitcoin, né? Você vai comprar aí quase um Bitcoin. E aí esse Bitcoin ele chega e valoriza, e aí valorizou lá de 100 mil, foi para 150 mil, e aí você quer vender. Com essa liquidez, com a capitalização desse mercado em trilhões, você consegue vender 150 mil reais em questão de segundos. Então isso daqui vale muito, e todas as criptomoedas é muito importante você ver isso, beleza? Para você ter uma noção de que se caso você quiser vender uma criptomoeda, você quiser vender essa moeda, você consegue vender ela rápido ou se vai demorar mais um pouco, beleza? O volume em 24 horas aí ela movimentou 26 trilhões, tá? É esse movimento que ela fez aí em 24 horas. Então você vê que vender 26 trilhões em dólares, tá? Então você vê que para vender 150 mil, né, reais, você venderia ela assim. Você chega, oferece ali no mercado e sempre vai ter alguém comprando e alguém vendendo. Pelo fato do volume de 24 horas ser essa quantidade, eu acredito aí que é questões de minutos para você conseguir liquidar a sua venda ou a sua compra, beleza? Aí a gente viu aqui, igual eu falei, se a gente olhar aí no um dia, né, a gente vai ver que o mercado aí tá sobe e desce, mas se a gente colocar aí em um mês, a gente vê que o mercado ele tá em queda, né, igual eu falei para vocês, tá bom? Uma outra coisa que eu sempre olho para fazer uma análise da criptomoeda, tá? Eu sempre venho aqui, ó, pode ver que aqui a gente já tem, né, o que é o Bitcoin, que é o white paper dele, tá bom? Quais são os fundadores do Bitcoin, beleza? Né? O que torna o Bitcoin único, tá? E quantos Bitcoin há em circulação, tá bom? Então, tudo isso daí a gente vai ler aqui também, e como utilizar uma carteira de Bitcoin, tá?
Mas uma das principais coisas que eu sempre olho, que eu abri ali o white paper dele, né? Mas uma das coisas que eu sempre olho são aqui ó, as corretoras que aceitam essa criptomoeda. Pelo fato de a gente estar falando do Bitcoin, tá? A gente vai ver que são as principais sempre vão estar aqui, né? Porque a gente está falando do Bitcoin, mas no decorrer dos vídeos que a gente for fazendo todos os dias e for mostrando aí, né, cada criptomoeda, a gente vai ver que tem umas criptos que vão existir em algumas exchanges, né, algumas corretoras centralizadas e outras em outras exchanges, em outras corretoras ela não vai existir. Então, fica ligado porque é muito interessante você ver qual corretora está aceitando aquela criptomoeda, para você entender se ela tem força, se vale a pena, se é isso mesmo, tá? Então, você pode ver que o Bitcoin ele tem na Binance, né? Você consegue vender também na FTX. FTX é uma corretora muito forte também, tá? Coinbase, né? A Coinbase aí é a principal corretora americana, tá? Em criptomoeda, então ela também é extremamente forte, tá? A KuCoin e a Huobi, tá? Então essas aí são umas das corretoras que eu sempre olho. Para você ter uma noção, o que eu sempre vejo, tá? Sempre vejo se tem na Binance, se tem na KuCoin, se tem na Coinbase, tá? Se vai ter na FTX, que tem aqui, que são as quatro que eu sempre olho, tá bom? E aí, depois, em quinto, eu vejo se tem na Gate.io, mas é uma coisa aí particular minha. Às vezes, essa quinta corretora, você pode adicionar uma outra que seja mais de confiança para você. Para mim, seria a Gate.io, eu deixo um pouquinho lá também para ver como que vai dar o decorrer dessa corretora também, beleza? Então são essas 5 que eu sempre estou olhando. Aí aqui você pode ver, tá? Que no white paper ele vai mostrar aqui pra gente, ó. O que é o Bitcoin? Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, originalmente descrita em 2008 em seu white paper por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então a gente não sabe ainda se essa pessoa que criou o Bitcoin, né, que no caso é o Satoshi, que eu vou ler aqui, se é uma pessoa esse Satoshi ou se é um grupo de pessoas, tá? Usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Foi lançado um pouco depois em janeiro de 2009. O Bitcoin é uma moeda digital ponto a ponto, o que significa que toda transação ocorre diretamente entre as partes iguais e independente, sem a necessidade de nenhum intermediário, para permitir ou facilitar. O Bitcoin foi criado de acordo com as próprias palavras de Nakamoto, para permitir que pagamentos online sejam enviados diretamente de uma parte para a outra, sem passar por uma instituição financeira. Então, a ideia do Bitcoin é ele ser uma moeda de transações, de pagamentos, onde não vai ter terceiros, tá? Vai ser, a gente fala ponta a ponta, né? Então, você vai receber e você vai pagar direto para a pessoa que vai deter daquele Bitcoin ali. Então, nunca vai ter um terceiro, no caso, um banco. Alguns conceitos para um tipo semelhante de moeda eletrônica descentralizadas precedem o Bitcoin, mas o Bitcoin possui o diferencial de ser a primeira criptomoeda realmente entrar em uso, tá? Então, o Bitcoin aí, o forte dele é que todo mundo fala, que as pessoas acreditam nesse projeto, né? Então, por isso que o Bitcoin ele vale o que vale hoje, né? Não é por N motivos, não. É por um simples motivo. Nós acreditamos nesse sistema que Satoshi Nakamoto criou, né? Que é um sistema descentralizado, onde não existe um intermédio, né, de terceiros. Então, não existe uma terceira pessoa intermediando o dinheiro, o seu dinheiro, beleza? Então, o que é seu, o que é do outro é do outro. Ponto.
Aqui ele fala quais são os fundadores do Bitcoin, não vou ler, tá? E aqui eu vou ler o que torna o Bitcoin único. A vantagem mais original do Bitcoin é o fato de ser a primeira criptomoeda a aparecer no mercado. Criou-se toda uma comunidade global e gerou toda uma nova indústria de milhões de entusiastas que criaram, investem e transacionam Bitcoin e outras criptomoedas no seu dia a dia. O nascimento da primeira criptomoeda construiu uma base conceitual e técnica que inspirou o desenvolvimento de milhares de outros projetos concorrentes. Todo o mercado de criptomoedas, valendo atualmente mais de 300 bilhões, é baseado na ideia apresentada pelo Bitcoin. Dinheiro que pode ser enviado e recebido por qualquer um, em qualquer lugar no mundo, sem depender de intermediário de confiança, como bancos e empresas de serviços financeiros, igual eu falei. Graças à sua natureza pioneira, o Bitcoin permanece no topo deste mercado energético, após mais de uma década de existência. Mesmo após o Bitcoin perder sua dominância indisputável, ele segue sendo a maior criptomoeda com uma capitalização de mercado que pode variar entre 100 e 200 bilhões em 2020. Tá? Então aqui ele está falando lá em 2020, a gente já viu que o valor de mercado dele hoje está muito superior a 200 bilhões. Isso se deve em grande parte às diversas plataformas que fornecem casos de uso para o Bitcoin. Então, igual a gente viu, a Binance ela fornece, né, essa grande parte de uso do Bitcoin, FTX, Coinbase, né? E aí ele vem rematando aqui, como carteiras, corretoras, serviços de pagamento, jogos online e muito mais. Então a gente viu aí que em 2021, né, os jogos de NFTs foi a principal palavra usada, né, na internet. Então ficou no top 1, o NFT está sendo muito reconhecido, tá? E muito utilizado nos jogos, né? Então o Bitcoin ele é utilizado ali, né? O sistema que o Bitcoin traz, ele é utilizado ali também. Serviços de pagamentos. Então hoje um cara com Bitcoin ele consegue pagar conta de água, conta de luz, até consegue pagar, né, a sua conta aí do celular ou qualquer outro tipo de coisa, até mesmo fazer recarga do celular. E aí, né, os outros usos como corretora, você também consegue fazer entradas em futuros, né, comprar e vender Bitcoin e ou armazenar nas suas carteiras, que no caso seria MetaMask, né, ou uma hard wallet aí, que é o que eu recomendo para você armazenar hoje. Se caso você comprar Bitcoin e tiver Bitcoin, guarde na sua hard wallet. E muito mais, beleza? Então, são esses os principais pontos que eu sempre olho, tá? Sobre uma criptomoeda. A gente está falando hoje do Bitcoin, né? Eu vou encerrar aqui, que é para você ter uma base, mas você já conseguiu entender. Então, são coisas que eu sempre olho, beleza? Qual que é o valor de mercado que ele tem, né? Qual que é a liquidez que ele tem, que é o mercado totalmente diluído, né? Que é a capitalização, o volume que ele transacionou em 24 horas, né? Se a criptomoeda ela está em estado de alta ou de queda, né? O que é essa criptomoeda, né? O que é ela, o que significa ela e o que torna ela única, beleza? E aí depois a gente vê, né, quais são as corretoras que aceitam essa criptomoeda, beleza? Então são essas algumas das análises que eu faço de algumas criptomoedas. Eu acho que você mais um falando aí, o Bitcoin é o principal, tá? Existe dois quesitos aí dentro do Bitcoin. Se o Bitcoin ele é uma moeda de troca, que vocês viram ali que ele foi criado para ser uma moeda de troca, mas hoje já é falado como uma reserva de valor também, né?
Então, vamos ver mais para o futuro. Eu acredito que no futuro ele se torne de fato uma reserva de valor. Hoje é uma moeda de troca e não só uma moeda de troca, ela é a principal moeda de troca no mundo das criptomoedas e que não depende de terceiros, tá bom? Então, vamos ficar assim. Essa é aí uma apresentação sobre o Bitcoin, né, que vale muito a pena você dar mais uma repaginada nos estudos aí e ler de fato o white paper. O white paper não é só isso aqui, é muito mais que isso, mas esses são os quesitos principais que eu sempre olho em todas as criptomoedas. A próxima cripto que a gente vai ver vai ser a Ethereum, então eu peço para você aí curtir esse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Para você conseguir, né, receber a notificação aí do próximo vídeo que a gente vai ver, que é o Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do nosso mercado hoje aí do mundo cripto, beleza? Valeu, rapaziada, até a próxima.